Teste som. Beleza. Boa noite. Vou explicar o básico da plataforma, o básico de opções binárias para vocês. Bom, as primeiras coisas que a gente tem que entender é que isso aqui, IQ Option, não dá para ver meu mouse, né? Pera, deixa eu botar o monitor. Agora dá para ver meu mouse. IQ Option, ela é uma plataforma de operações, assim como várias outras. Então, não existe só IQ Option, tá? Existem várias outras operadoras. No entanto, eu só uso a IQ Option para operar. Apesar que essa conta minha aqui, ela tá alocada, então eu não vou ter que acabar com essa conta aqui para outra. Bom, o que são opções? Dentro da plataforma, nós temos vários tipos de operações. Fundos, que são aqueles fundos imobiliários que vocês conhecem, outros tipos de fundos. Commodities, que são ouro, petróleo, sei lá o que, e prata. Então dá para você operar também nessas coisas, né? Nessas preciosidades. Isso aqui é muito semelhante ao mercado de Forex e de ações. E também tem as criptomoedas. Criptomoedas nunca descansam, né? Criptomoeda, todo mundo sabe o que é criptomoeda. As criptomoedas também estão aqui. Esse aqui é o gráfico de uma criptomoeda. O período de vela está de 4 horas. Vamos colocar o período de 1 hora. É, esse aqui é o gráfico de vou botar menos aqui, vou botar 10 minutos. Esse aqui é o gráfico das criptomoedas. No caso aqui a gente está a Ethereum Classic. Tem várias criptomoedas no mundo. Essa aqui é a Ethereum normal, que foi aquela que teve a fusão lá. Eles fundiram e agora estão acabando com as minerações. Tem o clássico e famoso Bitcoin, que o valor dele despencou. Hoje eu acho que ele está valendo 19 mil dólares. No início do ano, acho que vocês lembram que ele era 60 mil dólares, né? Era no início do ano? Aqui. No início do ano. O pico dele foi no mês 10 do ano passado. Ele chegou a valer 69 mil dólares. No início do ano aqui, ele já virou o ano, ele tava valendo aqui no mês 12 57 mil dólares. Ah, não, mentira, que era mês 11, ele estava valendo 57 mil dólares, teve uma despencada para 46 mil dólares e agora o Bitcoin se encontra na casa dos 19 mil dólares. Ou seja, quem comprou Bitcoin aqui perdeu mais de um terço do seu dinheiro. Quem comprou Bitcoin aqui e não vendeu aqui deixou de lucrar uma boa multiplicação, mas ainda assim a pessoa está no lucro. E quem comprou aqui hoje está na mesma do Bitcoin. As operações de Bitcoin também são a mesma coisa dos mercados de Forex e de ações. Você dá uma entrada dizendo se a vela vai subir ou descer, e aí você pode esperar para sempre para ver como é que vai ser o comportamento, e você vai perdendo dinheiro ou ganhando dinheiro conforme o sobe e desce. Claro que tem essa diferença aqui que vocês puderam ver, que isso aqui é o spread da corretora, e então nessa faixa aqui você só começa a lucrar depois dessa faixa. Ou seja, você preveu aqui que ele vai cair, você só começa a lucrar quando ele passar dessa faixa. Enquanto ele estiver acima dessa faixa, você vai estar no prejuízo, isso se você prever para baixo ou se você prever para cima, também tem a mesma faixa. Isso se chama spread. Bom, esses aí são os outros mercados das plataformas, dessa no caso aqui. Dentro daqui, nós temos as opções binárias e dentro das binárias e nós temos também a digital. Ah, Heitor, qual a diferença de binária para digital? A binária é o seguinte: você clicou, o seu clique ali, você não vai vender até o final, tá? Assim como, vamos supor, eu cliquei aqui, ó. Eu cliquei quando a vela estava aqui. E ela terminou literalmente aonde eu cliquei. O que que acontece com o seu dinheiro? Ele volta para sua mão, beleza? Então, na binária, se você vai lá e dá uma mão de entrada de X e, e a moeda termina exatamente no local, no PIP, isso aqui a gente chama de PIP, né? Cada númerozinho desse, no PIP
que você deu a entrada, é, você não perde dinheiro. Eu devo ter algum caso aqui de uma entrada dessa. Acho que foi essa. Foi essa a entrada aqui de R$ 500, ó. Só que isso aqui eu estava operando no digital. Eu dei a entrada aqui, tá? Ela começou subindo, subindo. Isso aqui foram nos últimos 30 segundos de operações, tá? Aqui, 12, 36 e 30, 12, 36 e 45. No 45, ela já estava aqui embaixo. No 51, aqui ó, 51 até o 54, ela teve esse pico. Depois, ela derreteu. Ela derreteu para cá até o 57, 58. Na hora que estava no último segundo, ela começou a subir, nos últimos 2 segundos, e ela encerrou na minha taxa, ou seja, no meu mesmo PIP que eu dei a entrada. Como ela terminou na minha entrada, eu perdi os R$ 500. Eu poderia ter vendido na hora? Poderia. Só que foi uma subida muito rápida e foi no último segundo, então não deu tempo de eu clicar no vender. Essa é a diferença do digital para a binária. Na binária, se ela termina ali, você está seguro. Você recebe seu dinheiro de volta. Na digital, se ela termina na sua taxa, você perde. Só que na digital você também tem um outro benefício. Primeiro que a sua porcentagem de lucro normalmente é maior. Se a gente for olhar aqui, a OTC, a binária, está com 86% e a digital está com 89%. As mesmas paridades de moeda. Então, a porcentagem de lucro é um pouco maior. Pouquinho, né? Não sei, para algumas pessoas compensou, outras não. E também tem essa questão do vender. Algumas vezes, quando você vê que a vela não vai seguir o seu padrão, você vai lá e vende ela. Por exemplo, se eu tivesse vendido aqui em cima, em vez de eu tomar R$ 500 de prejuízo, eu teria tomado, não sei, 150. E se eu tivesse vendido ela quando ela estava aqui embaixo, ela subiu, e na hora que ela caiu para cá, se eu tivesse vendido ela aqui, provavelmente eu teria ganhado uns R$ 200 de lucro, mais ou menos R$ 150 de lucro. Então você tem essa opção. Tudo vai do seu clique rápido e da sua rapidez. O problema foi que quando eu estava fazendo essa operação aqui do dólar, eu estava fazendo essa operação do JPY ao mesmo tempo. Então eu estava acompanhando as duas. E essa aqui, ó, quase que eu perdi também. Ela chegou aqui embaixo e voltou para cá. E logo depois, como eu vi que a força vendedora estava mais alta, eu já dei outra entrada no JPY. Essa aqui foi a taxa que terminou, 139, 188,015. E eu já dei outra entrada logo em seguida. Ela desceu um pouquinho mais, eu vi que ela não ia pagar a descida da outra e já dei a entrada aqui. Eu já dei a entrada logo em sequência, tá? Ela ficou 30 segundos nessa descidinha. E aí eu vi que não ia acontecer nada demais. Peguei a entrada para baixo, ela me pagou aqui embaixo. Beleza? Então essa é a diferença do digital para o OTC. Assim como vocês vão ver que tem algumas coisas que algum prejuízo meu, por exemplo, esse aqui de R$ 10. Por que que eu tomei R$ 3 de prejuízo? Porque eu vendi ela no momento que eu vi que eu não ia ganhar. Assim como essa aqui, eu vendi todas elas por um preço abaixo, porque eu sabia que eu ia perder, e realmente eu ia perder R$ 40 aqui. Aí você espera a vela chegar perto e você vende, tá? Então, essa aqui é a ideia, beleza? Voltando. Dentro das opções binárias, nós temos, dentro da IQ, né, nós temos muita coisa. Aqui vai estar as suas configurações. Você pode deixar o seu gráfico do jeito que você quiser, tema branco, azul. Eu uso o tema preto, que eu acho mais bonito. Linha pontilhada para posições compradas. Você pode desativar ou ativar. Vai do teu gosto. Isso aqui é desnecessário, eu vou até desativar do meu. Preço atual e largura total, isso aqui fica na lateral direita. Aí tem as opções de negociação, tá? Uma coisa muito importante é você sempre vir aqui e remover essa redução de FPS, porque senão seu negócio vai ficar meio que travado, e botar a suavidade de elementos da interface. Tá? Ocultar saldo da conta, se você quiser que ninguém veja seus saldos, se por exemplo alguma pessoa for ter acesso à sua conta ou não,
Aí você dá ocultar, lembrando que outras pessoas acessarem sua conta é proibido. Então, ocultar é se você for postar coisa nos stories e não quiser ficar tampando o saldo da sua conta e tal, aí você oculta aqui, beleza? Tem outras coisas que você pode procurar aqui, e aí é isso. Dentro aqui das opções, você vai ter seu usuário, sua data de registro, e-mail, tudo mais. E aí tem as opções aqui de carregar foto, dados pessoais, depositar fundos, retirar fundos, contratar o suporte, o seu histórico de saldo e o histórico de trade. As configurações também estão aqui e o botão de sair. Ponto. Agora, indo para a área de negociação. As operações binárias, normalmente a gente opera elas minuto a minuto. Então, é claro, você pode dar um lance para frente. Eu posso dar um lance aqui para ele terminar aqui? Posso. Posso dar um lance para ele terminar lá na frente? Posso. Agora, isso aí é meio que loteria, a menos que ele esteja numa tendência muito, 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 muito absurdamente forte. E mesmo assim é um pouco de loteria, porque pode vir uma notícia e acabar com tudo, né? Então, qual que é a ideia das opções binárias? Você, as operações elas fecham a cada minuto, beleza? Cada vela dessa representa uma possível operação. Tá vendo que aqui tem o horário de compra e aqui tem o horário fechado. Por que esse horário de compra está 32? Porque ele representa a próxima vela. Essa vela que já tinha fechado a compra. Quando uma vela nasce, você tem 30 segundos para decidir se você vai comprar ou vender nela, tá? Clicando aqui, eu vou clicar só para exemplificar. Se a vela terminar acima dessa linha que eu cliquei, eu ganho 1,72, 86% de lucro. Se ela terminar abaixo da minha linha, eu perco os meus R$ 2, que é o meu investimento total. 4, 3, 2, 1. Passou do tempo de compra e foi para o tempo de expiração. Se você quiser dar uma entrada para a próxima vela, você já pode. Assim como você pode dar para outra e para outra, tá? Aquela parte que eu falei para vocês da venda, conforme vai terminando o tempo aqui e ela está acima da taxa, aqui eu estou nas binárias. Eu estou nas binárias. Por isso que a venda não estava com lucro, tá? Então, se terminar a minha taxa aqui, eu pego meu dinheiro de volta. Se terminar acima, eu ganho meu dinheiro de volta. Beleza? Aí vamos supor, ó, ela terminou abaixo, no último segundo, eu perdi R$ 2. Beleza? Isso aqui deve ser o começo de uma tendência de queda aqui. Eu achei que ela ia terminar um doji para pagar e lateralizar. Mas enfim, vamos para frente. Dentro da plataforma, nós temos, aqui são os períodos das velas. Você pode acompanhar as velas a cada 5 segundos. Essa aqui foi a vela que matou a minha entrada ali. Você pode acompanhar a cada 10, 15 segundos, 30, 1 minuto. Nananana. Normalmente eu acompanho as velas a cada 1 minuto, porque as entradas são de 1 minuto, então eu analiso a cada 1 minuto. Para me assessorar nessa, nessas análises e tudo mais, existem os indicadores. Lembrando aqui, ó, as operações, as velas, a gente trabalha com vela, não com linha, tá? Isso aqui são o gráfico de linhas. A gente trabalha normalmente com gráfico de velas. E as velas no período de 1 minuto, porque são o período das operações. Beleza. Aqui tem os indicadores. Esses aqui são os indicadores que eu tenho adicionados e são os que eu uso geralmente para me assessorar. O zigue-zague eu acho legal, porque ele me mostra o tamanho das pernadas de tendência. Ou seja, isso aqui é uma pernada de alta. Quando ele tem uma pernada de alta dessa aqui, em teoria, ele paga metade dela e metade, 61% ou 28% ou 32%. E aí ele volta a recuperar. Isso aí nos mercados normais, né? Lembrando que aqui a gente está no OTC, o OTC é mercado manipulado. Isso aqui você vai dar para ver com a linha de Fibonacci, ó. São as linhas de tendência, ó. Então, normalmente ele dá uma parada aqui no 50, ele parou aqui, ó, tá vendo? Ele pagou e parou para ele decidir o rumo dele. Aí aqui ele decidiu o rumo dele, travou no 38, um pouquinho abaixo. Assim como ele poderia vir pagando, ele poderia vir caindo. E ele resolveu vir caindo. Chegou na linha de 26, então ele está buscando esse fundo aqui. Provavelmente aqui, se você der uma entrada para baixo, você deve lucrar. Eu vou dar uma entrada aqui para baixo só de teste também, só para ver se ele vai buscar o fundo lá. Eu acho que talvez eu me foda, mas
porque essa linha aqui é muito forte, a 23,6, então ele deve dar uma descansada antes de descer. Aqui esse pau, acho que ele termina verde, vem aqui, volta, vem aqui, para descer tudo. Mas enfim, continuando. É, temos os indicadores. Eu uso duas bandas de Bollinger, que são feitas para me assessorar quando o gráfico não está lateralizado, quando ele está lateralizado e quando ele está em tendência. Quando ele tem uma tendência muito forte, ele abre dessa maneira. Isso aqui provavelmente foi devido a alguma notícia. Quando ele está lateralizado, ele dá uma fechada e ele fica desse jeito aqui, ou uma tendência leve, né, de alta. Então ele fica meio fechadinho. Se a gente pegar uma parte lateralizada bonitinha, vamos ver se tem alguma parte aqui, uma parte lateralizada bonitinha. Ele fica fechadinho e aí quando vem uma tendência ele dá uma abridinha, tals, e quando vem algum pico, ele abre gostoso e vai fechando de novo para lateralizar. Quando ele estoura, ele abre de novo. Essas são as bandas de Bollinger. Elas servem para... Ah lá, ele buscou o zero, ó, tá vendo? Ele buscou literalmente o zero e agora ele vai começar a subir, ó. Essas aqui são tudo jogadas de negócio. Tá buscando aqui o ponto zero, aí ele começa a subir. Chega perto, começa a subir. Esse aí é o famoso OTC, né? Então ele buscou aqui embaixo, tá subindo e tal. Bom, vamos lá. Deixa eu deletar essa Fibonacci aqui. Essas são as duas bandas de Bollinger que eu uso, uma com configuração 22,5 e a outra com 23,5, tá? Esse aqui são, ou seja, ela faz uma média das últimas velas, tudo mais. Essa aqui também. Fora isso, eu uso médias móveis, que são essas médias aqui, tá? Peraí, tem uma dessas aqui que tá... Tudo bem, foda-se. Tem uma média móvel que tá aparecendo aqui que eu... Deixa eu achar ela aqui, qual que é. Ué. Ah, é essa aqui, ó. Essa banda de Bollinger tá me trazendo uma linha central. Aplicar. Pronto. Era ela que tava me confundindo. Tá pronto. Tirei aquela linha central. Tirei o cacete, ela ainda tá lá, olha. Ué, aplica. Pronto. Tirei essa linha central aqui. Normalmente eu coloco duas médias móveis. Aqui só tá com uma hoje. Uma em 20 EMA e uma com 20 SMA. Ela também faz a mesma coisa. Isso aqui é a movimentação das últimas 20 velas, ou seja, dá para você ver a tendência do mercado nas últimas 20 velas, o que aconteceu nos últimos 20 minutos. Você pode mudar essas médias móveis para ela abarcar um tempo maior ou menor. Se você quiser uma média móvel que simplifique os últimos 10 minutos, 15 minutos, você só mudar ali o tempo. Se você quiser uma média móvel que simplifique os últimos 60 minutos, é só você mudar ali o tempo. E quando você fizer isso, você vai ver que vai mudar a sua linha, tá? Tem gente que usa linha até de 4 horas juntamente, que ela fica mais abaixo aqui ou muito mais acima, para você ter uma direção quando ela começa a ir para cima ou para baixo. Significa que teve uma força bem alta, porque é uma linha muito grande. E aí por aí vai. Então, eu falei, né, que eu uso duas MAs. Deixa eu até colocar outra aqui. Médias móveis. Não. Opa. 20 SMA B. Pronto, tá aqui minha segunda média móvel. É, Fora isso, eu tenho adicionado o zigue-zague, que eu falei para vocês que ele serve para as pernadas, o MACD e o oscilador estocástico. O oscilador estocástico eu não gosto de usar, eu acho ele meio inútil. E o MACD, ele me serve para algumas coisas. O MACD, ele mostra também a média dos gráficos e a tendência das últimas 9 velas, 9, 12 velas, né? E 26, beleza? Quais são as configurações dele? Período rápido, 12 velas, as últimas 12 velas ele calcula. Período lento, as últimas 26 velas, ou seja, uma linha fala sobre 12, a outra fala sobre 26, e o período de sinal dele é de 9, ok?
Essas paradas aqui embaixo, isso aqui se representa o volume de compra ou venda. Quando você tem uma tendência, você pode ver que o volume continua sempre na mesma cor, assim como aqui na tendência, a cor está sempre na mesma cor. Muda a tendência, muda a cor. Tendência de alta, tendência de baixa. Nem sempre essa tendência vai representar a cor da vela, mas geralmente sim, tá? Aqui nós temos velas roxas com volume de compra alta. E na hora que ele está lateralizado, aí fica mais ou menos isso. Beleza? O MACD, normalmente você trabalha ele com cruzamentos e resistências. Aí a gente vai para o próximo tópico das operações, que são as resistências e os suportes. Aqui a gente vê que isso aqui foi um suporte, que foi o suporte que começou com tudo. Isso aqui é outro suporte, ó, que já é o suporte da frente. Então, essa diferença aqui, ó, provavelmente ela vai ser paga logo mais durante essa linha aqui. Essa linha ela deve reduzir para cá ou ir para cá. Isso aqui é projeção, tá, de gráfico. Isso aqui é uma projeção, ou seja, se esse fundo aqui foi menor, significa que, apesar que eu não peguei certo, né? Eu teria que pegar certo aqui, ó, no pavio e calcular de novo aqui. Mas vocês entenderam a lógica. Isso aqui é uma projeção desse fundo. Ou seja, se a projeção desse fundo aqui foi menor, significa que a projeção aqui é que essa tendência venha bater nessa vela daqui de cima. É claro que se o gráfico estiver lateralizando, ele vai bater nessa linha de baixo. Mas essa linha de baixo é menos provável do que ele bater nessa vela de cima, tá? Isso aqui é uma projeção simples de gráfico. Ou seja, para que serve um suporte e uma resistência? Suporte e resistência, normalmente ele vai tancar duas batidas das velas. Ele bate uma vez, bate duas vezes. Na hora que ele bater a terceira, você pega, tá? Quando o movimento está em tendência muito forte, você não pega. Então, você espera para ver o que vai acontecer. E aí você pega na sequência. Vamos supor, aqui vai ter aqui teria um terceiro toque aqui, ó. Subiu, pá, bateu. Você pegaria de cara? Eu esperaria um pouquinho para ver se ele ia furar ou se ele já ia bater e voltar. Se ele bate e volta, significa que a resistência está forte. Se ele bate e dá um paviozinho aqui para cima, significa cuidado. Então, você espera ele bater, mas você não entra de cara, porque aqui tinha uma tendência muito forte. Agora, no caso de gráficos lateralizados, como por exemplo, nós temos este aqui, que nós temos esse fundo aqui, ó, que isso aqui foi uma falsa quebra, porque a gente pode ver um toque, dois toques, três toques, quatro toques. Ou seja, a gente teve a primeira amostra aqui, um fundo duplo já mostrando que foi uma falsa quebra, que não teve mais nenhuma vela para representar isso aqui, que isso aqui seria buscado depois. E aí, aqui seriam as entradas perfeitas desse fundo, tá? Essas duas. Por quê? Normalmente essa aqui, a terceira, mas essa aqui estava mais segura, tá? Essa aqui estava mais segura que essa aqui. Por que que essa entrada aqui não é tão segura? Primeiro, porque o pavio não bateu na sua resistência. Então, no terceiro toque da resistência, você pega. Aqui teve terceiro toque, respeitou. Como aqui não teve terceiro toque, ele tentou buscar resistência para voltar ao movimento. Só que ele buscou a resistência de maneira muito forte e depois ele voltou sendo pago. Tanto que ele passou daqui, uma força muito absurda, e já retroagiu de uma vez e a vela veio pagando logo na seguinte. Aqui, como ele já chega encostando aqui, ó, já chega deixando um pavio para cima, ou seja, quase metade do corpo dessa vela é força de compra. Ele chega deixando já um pavio para cima. E aí ele chega de maneira leve, porque ele começou, a vela nasceu aqui. Então ele subiu até aqui e desceu até aqui. Ou seja, ele deve ter ficado fazendo isso aqui e bateu. Quando ele bateu, é o clique rápido. Provavelmente uma pessoa que clicou aqui, ela deve ter contabilizado o clique aqui. Mas de qualquer forma seria uma win para ela, porque a vela fechou aqui. Então,
Bateu, você clicou, esperou, ele pagou aqui. A segunda é um pouco arriscado? É, só que ainda assim dá para você também entrar no quarto toque. É aconselhado? Não, porque aqui ela já deu uma furada, apesar que foi uma furada mínima, então dava para entrar sim. Mas é uma quarta entrada. Aqui a gente pode ver a mesma situação. Um toque, dois toques, terceiro toque, quarto toque. As resistências elas trabalham dessa forma. Só que isso aqui estava mais perigoso, tá? Isso aqui estava bem mais perigoso do que essas entradas aqui. Muito mais perigoso. Eu não teria coragem de entrar aqui da maneira que essa vela veio. Eu não teria coragem de entrar nessa resistência aqui, por causa dessa vela aqui, tá? E aí a gente vai pegar outra parte lateralizada. Aqui, ó. Esse aqui é outro fundo, ou seja, outro suporte. Suporte é a parte de baixo, resistência é a parte de cima. Ou você chama tudo de suporte, se quiser. Aqui, deixando sempre pavio, chego, bate pavio, termina verde. Bate pavio, termina verde. Bate pavio, recolhe de prontidão, já vem uma vela verde. Bate pavio, retroage, tudo termina verde. Pavio nem chegou. Você teve uma, duas, três entradas nessa resistência. Outro detalhe, só entrada de call. Call é acima. Por quê? Porque aqui o mercado vinha numa leve tendência de alta. Ele estava na tendência grande de baixa? Estava. Mas aí aqui ele começou a tendência de alta. Então, aqui você pega entradas para cima. E provavelmente isso aqui é a região de 50% dessa pernada. A gente pode traçar aqui, que a gente vai ver que é aqui o pavio dela. Região de 50%. Igual eu falei, 50% da pernada. Tá aqui todas as entradas para vocês. Beleza? A mesma coisa aqui para trás. Se você parar para ver, isso aqui é um espelho dessa região, isso aqui é um espelho dessa região aqui. O movimento ele se movimenta em ciclos. Os gráficos de paridade de moeda eles se movimentam em ciclos. Isso aqui a gente está no OTC. Então, para analisar, seria bom que a gente estivesse analisando no mercado real. Esse aqui é o mercado real, tá? Daqui para cá não conta, porque aqui foi onde a bolsa fechou. Mas daqui para cá tudo serve. Essa aqui era a marcação minha da Fibonacci de mais cedo que eu estava operando. Então, se a gente for parar para ver, o mercado ele é um espelho. Queda, queda, desce, desce, sobe, 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 sobe, desce, desce, sobe, sobe. Aí agora ele está com uma leve tendência de subida, mas isso aqui já fechou o mercado, tá? Então não conta. Mas o mercado ele tende a se repetir. Se não for aqui, ele vai se repetir com alguma região anterior. Aqui talvez esteja uma região que seja parecida com essa região aqui. Por incrível que pareça, é muito parecida. Olhando de longe, ela é muito parecida. Essa região aqui com essa região aqui. Então a gente tem ciclos no mercado. Assim como mais tarde ele pode vir e fazer uma subida, ele pode vir fazer uma subida. Só que a gente está num fundo que nunca chegou antes, né? No mercado de euro USD, porque o dólar ele passou o euro. Enfim, para isso que são as resistências e os suportes. Ah, Heitor, como são os traçamentos das resistências e dos suportes? Geralmente, quando você vai traçar uma resistência, você pega uma vela de 15 minutos, traça uma linha na última vela de 15 minutos, tá? Lembrando de deixar sempre de cores diferentes. A de 15 minutos, normalmente, eu uso a cor amarela, porque já é a minha cor de costume. Velas de 5 minutos, eu traço com cores vermelhas. Aí a gente pega as resistências das velas de 5 minutos também, tá? E pronto, vermelhas. E aí depois você vai para as velas de 1 minuto para você operar. E aí nas velas de 1 minuto, cor padrão, cor azul. Vela de 1 minuto, onde temos resistências. Vamos marcando. A gente vai marcando. Você marca todas. E aí quando você tem uma perfuração dupla ou tripla, você pega a entrada. Aí vamos só marcando aqui, já acabou as entradas. Aqui ainda teve, aqui já estava em tendência. Mas tem esse fundo aqui. Então, beleza. Quais seriam os momentos de boas entradas aqui? Aqui seria um momento de uma boa entrada, porque ele perfurou a linha de 1 minuto, chegou na linha de 5,
pegou para baixo. Provavelmente ele pegou dessa vela daqui, ó. Ele pegou o topo dessa vela aqui. Já pegava para baixo. Quando ele vai chegando nessa linha azul aqui de 1 minuto, você já tem aqui que aqui é um fundo. Aqui é um topo, desculpa. Aqui é um topo. Então, as velas que chegam nesse movimento aqui, ó, você pode até baixar um pouco se você quiser pegar mais entradas. Aqui seria outro fundo, outro topo, né? Então, você deixaria um topo aqui em cima, outro topo aqui embaixo. Aqui você teria mais uma entrada, duas entradas, várias entradas, de acordo com esse topo daqui. O ideal é sempre você marcar nos pavis, para você ter maior porcentagem de vitória. Mas, se você não conseguir, é a vida. Isso aí é a teoria de suporte e resistência em M5, ou seja, minuto 5, M15, minuto 15 e minuto 1, minuto 1. Você pode pegar tanto retração quanto como se fosse como uma barreira. Outra coisa importante de deixar claro é para vocês que as velas de 5 minutos, normalmente elas deixam pavis, tá? Normalmente elas deixam pavis, tanto para cima quanto para baixo. São raros os casos que terminam assim, cheia, sem pavio, cheia. Se a gente pegar 20 velas, vamos contar 20 velas aqui, que não estão em tendência, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma sem pavio. Duas sem pavio. 9, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 3 sem pavio. 16, 17. Essa aqui eu conto como pavio porque ela subiu e teve pavio para cima. 18, 19, 20. De 20 velas, a gente teve 4 sem pavio. Ou seja, se você tivesse entrado 20 vezes em M5, como se ela fosse deixar pavio, você teria ganhado 16, tirando 12, você teria 12 entradas. Vamos supor que suas entradas fossem de R$ 100, você teria feito 1.800, porcentagem de 82%, você teria feito R$ 984. Ok? Esse é o básico. R$ 900 você teria feito usando só retração de M5 em 20 velas aqui, sem tendência. Lembrando, sem tendência forte. Em tendência forte, as velas terminam igual esses pau de jumento aqui, deixando pouquíssimo pavio e você não vai conseguir pegar a retração delas, tá? Aí a gente olha em minuto 1. Vamos pegar o período de 15h30, 16 horas. Eu acho que eu estava operando esse período. 15h30, 16 horas. Cada quadrante desse representa 5 minutos. Ou seja, começou aqui a vela, ela despencou, subiu, despencou, subiu. A gente já sabe que isso aqui é um fundo para essa vela. Quando ela sobe aqui e ela está em movimento de queda, fica meio que arriscado você pegar para baixo, porque ela pode chegar nesse pavio aqui. E ela já está deixando o pavio para baixo. Mas, mesmo assim, ainda valeria um put aqui. Por quê? Porque ele está vindo em movimento de queda, queda forte, movimento de queda alta, e você conseguiria fazer uma entradinha aqui para baixo. É claro que aqui a gente está analisando com gráfico parado, tá? Já aconteceu tudo, então fica muito mais fácil da gente analisar. Aqui, essa aqui é a entrada perfeita, ó. Isso aqui é a entrada perfeita de retração de M5. Vela, 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 começou a subir. Subiu muito. Aqui você dá a entrada. Se ela subir antes dos 30 segundos, isso tudo, você dá a entrada de retração na M5. Por quê? Por que você daria essa entrada? Porque normalmente essa vela tem que deixar um pavio. Então, para ela deixar um pavio acima dessa vela aqui, ela teria que subir para cá. E a tendência não vinha tão forte para ela deixar um pavio, para ela subir tanto, para ela ser um pauzão do Hulk. E outra, aqui nós temos as médias móveis, o que significa que o mercado não conseguiu passar dessa linha com facilidade nos últimos tempos. Beleza? Então, essa aqui seria uma entrada muito segura. Isso aqui também funciona como uma leve resistência, tá? Essas médias móveis, elas funcionam como uma leve resistência. Então, tudo entra nesse aspecto. Você trabalha várias questões do jogo. O MACD estava cruzando para cima, então indicava que a vela seria verde. No entanto, ela não teria muita força. Se a gente olhar o volume aqui, o volume ele não tinha tanta força, muito menos o volume anterior, que estava pequenininho.
Ok, o volume ele vai crescendo. Lembrando, o volume vai crescendo a menos que tenha algum pipoco. Ele não cresce de uma vez, tipo assim, do nada. Ele não estoura de uma vez. Só se tiver uma lateralização por muito tempo de uma área, aí ele vai estourar de uma vez uma hora. Mas normalmente ele não estoura de uma vez. Então, isso aqui seria uma retração de M5 poderosíssima. Aqui já fica meio arriscado uma retração de M5. Por quê? Porque esse pavio aqui foi muito alto. E essa vela, você não sabe se ela vai chegar nesse pavio ou se ela vai subir desse pavio. Então aqui já fica meio arriscado. Essa também. Essa aqui também. Essa aqui já fica segura, tá? Ela vem numa tendência forte? Vem. Só que aqui ela já começa a perder força. Ó, se você for olhar o tamanho dessa vela para o tamanho dessa, para o tamanho dessa, para o tamanho dessa, aqui ela teve força pra caramba. Aqui ela perdeu um pouquinho da força. Aqui ela aumentou um pouquinho da força que ela já perdeu força. Ficou do tamanho dessa e com o pavio para baixo e não para cima. Ou seja, teve força de venda aqui. Então, nessa aqui já dava para você dar uma entrada de retração de M5. Aqui também, porque ele já vem perdendo força, ó, já mostra sinal de fraqueza, vela roxa, estrela da noite. Sobe com força e deixa pavio. Quando ele já começa na vela roxa e ele já começa a ter muita impulsão, você já pode dar uma entrada para baixo aqui, pegando no sentido do fluxo. Se você não quiser pegar para essa vela, você pega para a próxima. E aí, se a gente for olhar retração de M5, geralmente a gente vai ter algumas oportunidades. Não são várias, porque a gente também depende da última vela tá nessa retração. Então, a gente depende de alguns fatores também, tá? Por exemplo, esse pipoco aqui dava para pegar. Esse aqui terminou sem pavio. Esse aqui também terminou sem pavio, sem pavio. Com pavio, mas no meio do corpo não dava para pegar. Essa aqui é arriscada, vela muito forte, ó, sem volume, ou seja, ainda tem força. Aqui também estava arriscado pegar, arriscado pegar. Essa aqui já dava para pegar porque passou, lembra? A média móvel serve como uma resistência, apesar disso aqui ter tido força. Essa aqui ela deve ter ficado lutando. Ela deve ter ficado lutando, tipo assim, subia, caía, subia, caía. Uma vela desse tipo aqui, normalmente ela fica lutando. Ela não cai no último segundo, tá? Aqui o mercado já fechou também. Eu estou analisando o mercado que está fechado, né? Então, não adianta também. Mas geralmente é assim, ó. Geralmente é esse aqui, ó. Pá, retração. Pá, retração. Pá, essa aqui cheia, se fudeu. Pá, retração perfeita. Bateu na média móvel, voltou todinha. Cheia, cheia, retração. Mas essa aqui estava difícil de pegar, tá? E por aí vai. Essa aqui provavelmente você pegaria pela tendência e não pela retração. Provavelmente isso aqui você pegaria no sentido do fluxo dessa vela, porque essa vela não pagou essa inteira e estava começando uma leve tendência de alta. Foi um pullback aqui e ele estava tentando quebrar MA. MA que eu digo é a média móvel. Bom, essas aí são as estratégias para resistência e suporte em retração de M5, M15 e M1. Lembrando que você não vai usar só a M5 sozinha ou a M1 sozinha, as resistências na linha de M1. Normalmente você vai fazer resistências na linha de 1 minuto, na linha de 15, na linha de 5, e você vai ficar reajustando essas resistências a cada 15 minutos você vai rearrumar essas resistências. Ou seja, minuto 45, você arruma tudo de novo para o próximo quadrante. Minuto 00, você arruma tudo de novo para operar no próximo quadrante. Passou para o 17:15, você vai arrumar tudo de novo para você operar no próximo quadrante. Terminou o minuto 30, você vai arrumar tudo de novo de acordo com esse quadrante para você operar no próximo quadrante, beleza? É assim que funciona a vida. Você tem que ralar e arrumar as coisas para você gerar lucros. Outra coisa que existe para análise gráfica. Isso aqui se chama linhas de tendências. Quando a gente olha uma tendência, a gente vê que ela se comporta da mesma maneira. Ou seja, isso aqui é um canal, isso aqui é um canal, tá?
Então, o que que é um canal? Canal, eu vou mostrar para vocês agora o que que é um canal. Você pega dois topos, tá? E essa linha aqui você vai traçar a mesma linha aqui para baixo, beleza? Mesma linha aqui para baixo. Eu tô traçando de qualquer maneira, tá? Mas em teoria você pega o fundo aqui e o fundo aqui. Não é bem assim, mano. É porque enfim, tá. Isso aqui é um canal, é porque eu teria que clonar essa linha ali e eu sou meio lerdo. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Isso seria um canal. Ou seja, tudo que... Aí você pega no paviozinho aqui. Tudo que perfura esse canal significa que tem que voltar para o canal. Perfurou o canal aqui, ó, bateu, você já pega a entrada caindo, porque ele tem que voltar para o canal. Ah, ele tem que voltar? Na teoria sim. Se ele quiser continuar respeitando o canal, ele tem que voltar para o canal. Estourou, pega subindo. Voltou aqui, você já pega outra subindo. Estourou, pega na ponta do pavio. Não conseguiu pegar na ponta do pavio, pega para a próxima vela. Pega na próxima vela também, para voltar para o canal. Voltou para o canal. Tocou no canal, pega subindo. Beleza? Isso aqui é uma projeção de canal com LTB. O que que é LTB? LTB é esta linha aqui de cima. Como que você traça uma LTB? Você pega o pavio do começo da tendência e o próximo pavio de vela roxa. O pavio dessa vela deve estar aqui. Então, ela serve para você ver aonde as velas vão ter entradas para put. Beleza? Aqui não teria nenhuma segura, segura, segura. Talvez só essa. Mas essa aqui seria o segundo toque, normalmente você entraria no terceiro. Então, não teria entrada segura nenhuma. Aqui você já teria entrada. Aí você pegaria o primeiro toque com o segundo toque. E aí você teria uma entrada aqui, ó. Você teria essa entrada, tá? E outra entrada aqui, ó. Você teria duas entradas. Isso aqui é uma linha de tendência. E aí, aqui vem e essa vela significa a morte da tendência. Beleza? Então, você teria duas tendências. Isso aqui é uma LTA, linha de tendência de alta. Pavio, pavio, bateu no pavio, pegou subindo. Não quebrou, continuou, desceu, bateu o pavio, subiu. Não passou o pavio? Beleza. Não passou a vela, a linha de tendência com força? Pega. Agora, passou com força? Foge, tá? Aqui funcionaria o caso das resistências, ou então uma linha de tendência pequena. É claro que aqui também não teria entrada para vocês. Aqui dá para você ver que a média móvel está sendo uma resistência. Então, vocês teriam que usar a média móvel aqui como resistência. Isso é tudo análise gráfica, tá? Você tem que perceber enquanto você está operando. Enquanto você está operando, você vai analisando tudo e percebendo o que está acontecendo. Nada é uma ciência exata. Se uma estratégia não estiver dando certo, você vai para a próxima. Se a outra estratégia não der certo, você vai para a próxima. Se a sua estratégia está dando certo, você fica com ela até você perder. Entendeu? Então, ponto final. Aqui dá para você ver que a linha média móvel está sendo a resistência. Então, bateu, subiu. Bateu, subiu. Bateu, subiu. Bateu, subiu. Entender? Outra coisa. Temos uma coisa chamada padrão de vela. Ah, Heitor, o que é um padrão de vela? Na paridade euro-dólar, é muito comum que uma vela cheia, grande, seja paga, tá? Sem pavio. Vela cheia sem pavio, ela é paga. Vela cheia sem pavio, paga. Vela cheia, teve pavio. Ou, aqui teve pavio, não conta, tá? Teve pavio também. Mas aqui, vamos ver. Vela cheia, sem pavio, paga. Vela cheia, sem pavio, paga. Deixou pavio, continuou. Terminou cheia, pagou um pouco. Não conseguiu pagar o resto, tentou pagar. Não conseguiu quebrar a média móvel, ficou balançando na média móvel. Aí vem, vela cheia, deixou pavio. Vela cheia, pá, pá. Vamos achar vela cheia que a gente gosta. Então, vocês vão ver que boas entradas minhas é assim, ó. Vem uma vela cheia no EURUSD,
Eu já entro no sentido contrário, não quero nem saber. Terminou o 0,30, eu entro com operação de 1 minuto. Paga. 70% das vezes você vai ter sucesso. Essa aqui não foi cheia, mas conta. Vela cheia, paga. Vela cheia, paga. Vela cheia com um paviozinho bem pequeno, paga. Já foi cheia, paga. Vela cheia, paga. Vela quase cheia, na média, paga. Vela cheia, mas foi um pauzão gigantesco do Hulk, ela vai ser paga, mas tome cuidado. Porque isso aqui é desproporcional, tá? Isso aqui é alguma notícia. Aí você vai analisando, você vai ver que tem essas algumas várias tendências, tá? Em tendência, essas velas cheias não são muito significativas, tá? Porque, vamos supor, deixa eu achar uma tendência forte aqui. Uma tendência forte. Quando vem uma tendência muito forte, muito forte, aqui. Quando vem uma tendência muito forte, normalmente ela vem com muita força. Então, vem duas, três velas muito fortes cheias. Aqui tem um exemplo, ó. Uma, duas, três, continuou. Doji simboliza inversão. Isso aqui, quando vem, simboliza que vai inverter a próxima vela. Não inverteu, continua descendo. Tentativa de subida, não teve força, continuou caindo, aí aqui começou a subir. Então, ó, nada no mercado é 100% seguro. Existem estratégias que podem te levar à vitória e estratégias que podem te levar ao fracasso. Bom, eu expliquei M5, M1, M15, retração, um padrão de vela. Expliquei os indicadores. Expliquei o que dava para ser explicado de maneira básica para todo mundo aí que precisa. Expliquei a plataforma. Então, essas são coisas básicas que eu vou fornecer para todo mundo aí. E se alguém tiver alguma dúvida, é só me mandar mensagem que eu ajudo. Ah, expliquei LTA e LTB também, que são. Lembrando que você nunca vai pegar no segundo toque da resistência, porque pode ser alguma coisa. Outra coisa, você tem que tomar cuidado com as falsas quebras. Isso aqui, ó, é uma falsa quebra da tua resistência, tá? Tá vendo que ela veio aqui? Falsa quebra. Quebrou e já pagou. Falsa quebra. Aqui, ó, outra falsa quebra. Tomar cuidado, porque aqui o certo seria você entrar para baixo e ela vem, já começa rompendo lá para cima. Então, tomar cuidado com as falsas quebras. Você tomou uma aqui no padrão, na hora que vem a segunda, você já fica esperto, porque você sabe que o padrão dela vai ser pagar na segunda. Pagou na segunda. E aí vem, aí aqui, ó, outra falsa quebra. Então, isso aqui também é outra coisa do mercado, falsa quebra. Faz você perder muito dinheiro. Então, se você não tiver certeza, abaixa a mão. Se você tiver certeza, mão alta. Se, vamos supor, uma LTA, linha de tendência de alta, tá, a linha de tendência de alta tá vindo aqui, ó. Ah, a linha tá aqui. Peraí, deixa eu traçar ela bonitinha. Ela pegou aqui, pegou esse pavio aqui, ó. Ó, meu Deus, uma linha de tendência de alta aqui, com dois toques. O terceiro foi numa vela cheia. Caralho, mano, já teve duas velas cheias sem pavio, ela desceu mais. Maluco, eu sei que tá contra a tendência aqui, que ela chegou a quebrar a média móvel, que ela pode quebrar tudo aqui para baixo, mas eu entro pra cima, porque eu confio na minha análise, tá? Pode dar errado? Pode dar errado. O mercado não é uma ciência exata. Se fosse uma ciência exata, a gente estava rico. E não é bem assim. Não é o mundo inteiro que está milionário. A cada 20 pessoas que entram aqui, 19 saem sem dinheiro, uma lucra. Então, se você for operar, comece na conta demonstração, tá? Você pode recarregar ela a qualquer momento e operar da maneira que você quiser. Eu sugiro que você, desses 10 mil que tem aqui, você queime a maior parte deles e deixe a quantidade de dinheiro disponível que você tem para perder, para você operar como se fosse com o seu dinheiro treinando. Vamos supor, você tem R$ 200 para operar para perder. Então você vai queimar 9.800, vai deixar R$ 200, $200 aqui e vai operar com esses 200 de maneira séria para ver quanto tempo você dura antes de você quebrar sua primeira banca de demonstração. Quebrou, recarrega, queima mais 980
9.800, faz com os 200 de novo. Parabéns. E aí é isso. Dobrou, parabéns. Quebrou, tenta de novo. Se você tem 500 para você testar, vai. Se você tem 60, 60 é o mínimo, lembrando, depósito mínimo da IKEA é R$ 60. É, é isso. Se você vai operar com R$ 100, queima 9.900 e vai operando. Lembrando que quando você vai operar, você normalmente dá de entrada no máximo 5% da sua banca. Você tem uma banca de R$ 100 para operar, sua maior entrada vai ser de R$ 5. Beleza? Você perdeu 10, vamos supor que a sua meta é fazer 20% ao dia. 20% de R$ 100 são R$ 20. Se você tem uma meta de 20% ao dia, o seu máximo loss diário pode ser de R$ 10. Lembrando que a sua perda diária, ou seja, o seu stop loss, você perdeu, você para e vai para o dia seguinte, ou para e volta no outro período da noite, porque tem dois períodos para você operar, de manhã e tarde e à noite. O mercado ele fecha de 5 às 9 da tarde. Então, você para no horário e volta no outro, ou volta no dia seguinte. R$ 10 é a sua perda máxima diária, R$ 20 é o seu lucro máximo diário. Isso com a banca de 100, você querendo fazer 20%, podendo perder 10. Se você quer ser mais conservador, o que é o mais indicado, você vai ter R$ 100, você vai operar com lances de R$ 2, o seu ou 2,50 para ficar mais fácil se você achar. O seu max loss diário vai ser de 3%, o seu max gain diário vai ser de R$ 6. Então, você vai operar com 3% de loss, 6% de lucro diário. Beleza? É pouco dinheiro, Heitor? É pouco dinheiro, mas você tem que pensar que isso aí é porcentagem. Se fosse R$ 100.000, você estaria lucrando R$ 6.000 diários ou perdendo R$ 3.000 diários. Entendeu? Então, tudo é porcentagem. É quantos por cento você consegue fazer no final do mês com esse capital. Aí, de R$ 100, você passa para 1.000 no mês que vem. 1.000, você já consegue fazer uma porcentagem X em 20 dias de operação, que daria, vamos lá, 40%, ou seja, deu R$ 400. Aí, no outro mês, você passa para 3.000, já virou 1.200, entendeu? Tudo é de maneira segura, sequencial e de maneira conservadora. Então é isso. Não sigam os meus exemplos de louquice, porque eu com R$ 5.000 de banca, eu dou lance de R$ 1.000, ou seja, eu dou lance de 20% da minha banca, o que é erradíssimo. Isso é erradíssimo porque é muito arriscado. Já teve dia aí que eu saí no prejuízo porque eu não respeitei meu stop loss. Meu stop loss é de R$ 1.000 diários, ou seja, minha entrada deveria ser R$ 500 apenas. Já teve dias que eu não respeitei meu loss diário, inclusive essa semana eu não respeitei meu loss diário, perdi R$ 4.000 em um dia. Na verdade, foi um dia não, foram em 25 minutos. Eu perdi R$ 4.000. Eu estava com 5 mil, eu fui parar com 3. Aí eu saquei 905. Hoje que eu recuperei, eu saquei 950 e recuperei tudo. Aí eu tô no lucro. Mas assim, foi um prejuízo legal, velho. Eu perdi boa parte do meu lucro e perdi da minha banca. A minha banca ficou negativa, eu recuperei minha banca, fiz o saque e hoje eu fiz mais um lucro. Então é isso. Tomem muito cuidado com as coisas. É, o mundo não é só de flores. E aí depois eu tenho que ensinar para vocês o traçamento de Fibonacci. Fibonacci é isso. Ele funciona como linhas de resistência também, previsões de mercado. E é isso. E aí qualquer dúvida pode me mandar um WhatsApp ou uma mensagem no Instagram que eu respondo com o maior prazer.